Legal? Beleza? Tocou, gravou. Esta é uma música dos relaxamentos que nós colocamos à disposição de vocês às quintas-feiras. Já já que nós vamos falar sobre isso, porque a pergunta é: o que seria você sem memória? Pensa bem. O computador é fácil, a gente já diz logo, se não tivesse memória, seria uma máquina de escrever. Tá? Uma máquina tranquila, onde as pessoas pudessem escrever e não guardava nenhum documento. Quero dizer que penso que uma pessoa sem memória, ela é meramente um vegetal. Porque nem o caminho para percorrer ela saberia. Digamos que ela fosse fazer alguma coisa, estivesse na sala e fosse para a cozinha. Aí no meio do caminho ela perguntaria a alguém que tem memória: escuta, o que eu ia fazer mesmo? Ah, você ia acender o fogo do fogão para aquecer aí o café. Ah, muito bem. E como é que eu faço isso? Já percebeu? Então, o que nos interessa é mostrar o valor da memória. Estamos resgatando o valor da memória, porque, na verdade, muita coisa que as pessoas dizem que é da mente é a memória que gravou. Se eu fosse cair na mesma esparrela que caem os demais, eu diria, olha, a memória inconsciente, tá? Ou melhor, a mente da memória inconsciente vai fazer isso. Espera aí, vamos prestar atenção que uma pergunta em português, falado aqui no Brasil, quando se coloca emoção de uma determinada forma, ela pode ser uma pergunta. Mudando o formato de falar, ela passa a ser uma afirmativa ou uma exclamação. Por isto, eu faço esse início de fala, para mostrar para vocês quanto é interessante saber o valor das palavras. Pessoas que ficam ensinando uma porção de coisas, como nós vamos falar daqui a pouco, não sabem nem falar tu vais. Não, tu vai, tu faz, tu isso, tu aquilo, que acha bonito, ficou agora espetacular falar errado, né? Precisa conhecer a palavra e falar certo. Por que certo? Porque o nosso cérebro, ele não grava palavras. O nosso cérebro grava imagens. E são as imagens mentais que colocam o cérebro em funcionamento. Qual é a comunicação do rim, do fígado, do pulmão, do coração com o cérebro? É por palavras? É por imagens? Não se sabe ainda se por imagens. Por palavra a gente já sabe que não. Mas a comunicação é perfeita, está em harmonia. Quando há desarmonia, aí há um desequilíbrio de funcionamento nos órgãos e nos sistemas. Há uma harmonia geral porque todos nós temos a energia vibracional que coloca a vida em funcionamento. Quantas pessoas que você já ouviu falar assim? Essas são as ferramentas com as quais você deve trabalhar. Essas são as 5 dicas para você ser feliz. A lei da atração 70 vezes mais poderosa. É só sentar, pensar e meditar. Espera só um pouquinho. Aí vem o outro e diz assim, eu não acredito mais nisso, essa charopada toda. Sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas assim, ou é isto ou é aquilo. Esquece que a partir do átomo nós começamos a entender, para aqueles que não compreendiam antes, que o universo é feito de trilogia. Nêutrons, prótons e elétrons. E assim
a coisa se processa. Por que eu disse aqueles que não sabiam disso? Porque aqueles que sabiam, Pai, Filho e Espírito Santo. A trilogia está presente no universo. E as leis universais, elas são inexoráveis. Elas existem, então não tem novo normal. Ela vai continuar existindo e agindo sobre toda a humanidade e sobre todas as coisas. Não é porque houve uma pandemia e que alguém usou esse nome e diminuindo a contaminação, deixa de ser pandemia, não é? Daqui a pouco vira normal. Nós tomamos conhecimento disso e as pessoas fizeram um cavalo de batalha. Porque existe uma tendência, não posso dizer de onde vem, se é internacional, se é o que é, mas que há uma tendência para transformar um país igual este aqui, que é uma área continental, com o povo continuando sendo medíocre, sem inteligência e sem educação e sem saúde. Aí alguém fala, você está sendo muito forte. Presta bem atenção, outro dia eu vi um dos filósofos, não me lembro o nome dele, dizendo o seguinte, vamos fazer uma coisa, nós trazemos a população japonesa para o Brasil e levamos a população brasileira para o Japão, que é um país onde tem um tiquinho de terra, não tem nem 10% das maravilhas que tem o país para ser explorado pelo turismo, as riquezas que existem no subsolo, e tampouco o que todo mundo está preocupado com a Amazônia, o desmatamento, porque a quantidade de medicamentos que os vegetais proporcionam é fora de série. Isso me leva, como algumas coisas que eu vou falar com vocês, ao tempo da infância, quando faziam chá, faziam umas coisas, vindo isso, aprendizagem, através dos moradores primeiros daqui, os índios. Quer dizer, os índios continuam amassando um cipó, colocando as folhas dentro de uma panela, jogando água, aquecendo, fazendo um chá, fazendo uma cura e resolve. Os índios que vivem na floresta não usam os remédios que nós usamos, e nem por isso eles morrem. Mas se o branco for para o mesmo lugar que ele está, não tem anticorpos, o que acontece? Morre. E aí vem os gatilhos mentais de quem está interessado, ou é um visionário, ou então não está nem aí com a coisa, e enfia goela abaixo no povo brasileiro, medo. Pô, já tem problema de saúde, problema de educação, que está sendo levantado agora. Veja o que a pandemia fez. A pandemia trouxe a noção de que a população brasileira é doente, que está com sobrepeso, até com obesidade mórbida. Você vê alguém falando, às vezes, de uma região determinada, que está passando fome, isso, aquilo, ela está 30, 40 quilos a mais. Mas as pessoas não ligam no que vê, ligam no que estão observando. Mas do ponto de vista auditivo, porque o olho dela vê que ela está bem, está bacana, isso, aquilo, mas não vê o outro que está ali do lado, que está passando um perrengue danado. Aí vem o rico aqui falar um negócio desse e todo mundo começa a pensar, pô, será que as 5 dicas para ser feliz são suficientes? Qual é o comprometimento que eu tenho comigo mesmo em relação à minha saúde? Por que existem pessoas que são saudáveis, praticam esporte, tomam sol? E por que existem pessoas que usam a lei da atração sem que precise alguém falar para ela, 70 vezes mais poderosa? O que é isso? A lei do universo? Ela tem o poder dela. O nosso subconsciente tem o poder dele. Nós é que não sabemos usar. Então, essas pessoas que dizem que o ser humano só usa 10% do cérebro, desculpe-me, a burrice, mas presta atenção.
Você acha que alguém hoje coloca um X nível de memória ou uma quantidade de informações num computador ou num iPhone para ele não ser usado? Se o cidadão usa 10% do iPhone, é porque ele não tem habilidade para isso. Agora, o cérebro não, o cérebro está aí para funcionar, e ele funciona. Você pode melhor aproveitar o que o cérebro é capaz de fazer. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, disso tudo que eu falei, manda aí meditação. O que é meditação? É meditar e ação. Esse negócio de ficar só assim, meditando, não resolve. Nós falamos em desejo, crença e expectativa já numa palestra anterior. Agora, vamos mostrar para vocês o direcionamento do nosso trabalho. Nós fizemos um preâmbulo, refletimos sobre pensamento e memória, não é? E o que você seria se tivesse uma memória brilhante? Memória está aí. Então, ferramentas, caminhos, técnicas, fórmulas para melhor consultar a memória. Então, a forma de chegar lá. Para isso, precisa de tempo e disposição para aprender. Olha, em vários cursos que eu fui, as pessoas ficavam assim surpresas, dizendo: Rico, como é que você tem essa disposição para aprender? Eu falei: olha, desde menino que eu sempre quis aprender as coisas, porque eu entendi o seguinte: quando você aprende, você sabe e faz. Então, eu tenho a impressão que eu nunca fui aluno. Sabe por quê? Porque o aluno vai para a classe, escreve tudo, até os pirros que o professor dá, ele escreve, anota no caderno, hoje no computador, né? E aí ele revê aquilo para colocar rapidinho na prova. Se fizerem outra prova para ele 3 dias depois, ele já não consegue a mesma nota, porque ele não tem os mesmos acessos à sua memória que ficou gravada mais profunda. Então, memória de médio prazo se transformou em longo prazo, como? Como você trabalhou. Sempre citam a história de andar de bicicleta. Sempre citam a história daquele garoto que aprendeu a jogar tênis quando garoto, né? Quando jovenzinho, e aquele que aprendeu depois de 50 anos. Tem desenvoltura, lembra, a memória. Tem gente que pensa que memória é só gravada em termos de palavra, não, é em termos de imagens. E as imagens mentais tanto pode vir através da palavra, como pode vir através de um movimento desse, ó. Ficou gravado. É importante isso? É a pessoa que dá importância ou não. Agora, o que aconteceu na área de ensino? Desde o tempo que eu deixei de lecionar no Ginásio Estadual de Vila Ede, em 1977. Que outro dia eu falei com um cidadão, um governador que realmente cuidou da educação, e para mim o último, chamava-se Laudo Natel. Daí para frente, meu querido, a coisa foi nada de... É tudo para aluno e não para aprendiz. Eu jamais devo ter sido um aluno. O meu interesse me colocava no meio dos aprendizes. Porque o aprendiz, ele acompanha o mestre. E o mestre não é aquele que lê um livro e vai lá e fala. O mestre é aquele que faz. Compreendi isto através da Escola de Educação Física, quando eu fiz, 60% da nota era por execução e 40% era pela filosofia de como aplicar aquilo na humanidade, e não apenas como se faz hoje. Prepara-se o doutor para o mercado de trabalho. Não se prepara para a vida. Por isso é que hoje nós estamos vendo esse desvio de conduta, caráter, essas coisas todas. Não existe. Dentro da personalidade, não. É só, né, 5 dicas para você fazer aquilo.
A partir de agora, quando eu digo agora, para aqueles que não se tocaram ainda. O conhecimento mais profundo é o conhecimento geral. Aquela onda de ficar só no conhecimento específico, onde uma pessoa ia lá e só apertava o parafuso da roda da frente, ou só colocava o banco no carro, ou só fazia cálculos operacionais mirabolantes, mas na hora de esquentar um café queimava a mão. O ser humano vive a sua vida. Por isso que as coisas ficaram difíceis e caras. Para que alguém fizesse alguma coisa, não sabia o que ele tinha que fazer, pagar. E para pagar ele tem que ganhar dinheiro. E aí o que ele fazia? Estruturava um curso, precisava pagar o pessoal, como é na empresa? O comercial, a divulgação, a propaganda, o marketing, e depois reza assim, pelo amor de Deus, apareça um cliente. As coisas mudaram, e quem está tendo sucesso é quem já no ano passado começou a pensar como o futuro, que é hoje, aqui e agora. Todas as vezes eu digo, o futuro começa agora, a sua vida começa agora. O seu passado começa agora. A história que você vai contar é aquela que está começando nesse momento. Então é muito importante para todos nós conseguirmos resultados através de um conhecimento geral mais calcado às necessidades do mundo atual. E a necessidade do mundo atual não é endeusar pessoas que correm aqui em São Paulo para Paulista para fazer protesto. Então todo mundo tem que fazer protesto. O melhor é que põe mais gente para fazer protesto. Pessoas que são ativistas. Resolve o quê? Resolve a vida dela, porque pagam viagens, tá, hotel de várias estrelas, aquelas todas. Mas isto, o mundo está vendo pelo coronavírus, que pega qualquer um, que isto não vai continuar mais assim. Porque quando um não faz nada, não produz, o outro tem que produzir, pelos dois. Então, quando nós fazemos uma proposta de aperfeiçoamento, de potencialização de habilidades, é para preparar a pessoa para a vida. Eventualmente, ela se sai bem no trabalho. Porque se ela se sai bem na vida dela, é uma pessoa de caráter, é honesta, não tem achegos, não tem coisinhas, e vem aqui e faz as lives como nós fazemos, aqueles que nos acompanham vão receber um bônus agora, porque a estrutura que nós temos para propor a vocês é uma estrutura que segue da seguinte maneira: um conhecimento geral, conhecimento específico com a matéria que você precisa para saber, e aí vai ser estruturado isso em duas dimensões. Nós trabalhamos em duas dimensões. Na live de amanhã eu vou esclarecer bem essa parte do nível consciente exterior e do nível inconsciente ou nível interior. O sexto sentido é uma área do subconsciente considerada como imaginação criativa. Como é que nós vamos acessar isso? Se você está curioso, aguenta a mão até amanhã. Porque na quinta-feira, já meta aí, além do compartilhar, comentar e curtir, a sua inscrição no YouTube. Passe isso para os amigos dizendo o seguinte: olha, quarta-feira, aquela parte que ele fala, né, que o Rico conta a respeito das coisas, da vida dele como metáfora para os outros, da nossa vida como metáfora para ir para frente, dos ensinamentos, das leis naturais, que elas estão sempre presentes, você entenda ou não, a lei da atração ela está funcionando.
Tem gente que diz, mas eu 70 vezes aumentei e tal, mas já estou cansado disso porque não vai para lá e não vem para frente, a pessoa só fica vegetando ou meditando. Sabe por que pensa assim? Porque esqueceu que a parte ruim também é atraída. E foi por isso que nós conversamos com vocês para criar uma vibe. As pessoas do século passado, principalmente do início do século passado, elas tinham fortunas, meditavam e não falavam para ninguém. Porque as pessoas não tinham extensão de perceber os dois lados. E a maioria só ficava nos dois lados. Não achava o terceiro espaço, que era o segredo de como fazer. Ora, a imaginação criativa precisa ser trabalhada. E precisa ser trabalhada constantemente. Com a mesma intensidade com que as pessoas se divertem, com que as pessoas... Quando digo que se diverte, eu me lembro que eu também me divirto, estou aqui me divertindo com vocês. Para muita gente seria um trabalho até penoso, preparar o dia inteiro uma matéria para falar. Pegar todos os aparelhos que tenho para conotação aqui, o iPhone para ligar, ou a câmera, outras pessoas para usarem isso. Ficam imaginando o custo operacional de uma live. Não uma live comum que a pessoa está em casa, aperta o botãozinho, vou falar com a minha amiga, eu quero falar para vocês agora 2 dicas disso aqui. Pega, abre um livro e lê ali, dica número 1, tal, número 2, tal, tal. Aí você pergunta, funciona isso? Não sei, mas a minha live eu já fiz. Aí, meu querido, a coisa não vai para frente. Quando alguém fala, como nós falamos na última live, sobre empreendedorismo, eu tive uma sacada, né? A grande sacada veio agora dizendo assim, você foi criado no empreendedorismo. Teu pai saiu de um armazém, comprou uma banca no mercado, e depois uma leiteria, e aí juntou os 3 e comprou um bar na beira da estrada. Esse desenvolvimento, essa criação, tem muita gente que diz, foi por necessidade, porque também tinha 10 filhos, e punha os filhos para trabalhar. Pô, mas se ele não trabalhasse, não tivesse essa visão, ele continuava como peão de boiadeiro, amansando um cavalo, burro, como ele fazia quando solteiro. E assim, você pode ver essa metáfora, porque teu pai, tua mãe, como foram, e como você foi. E como você é. Aí você vai para uma escola onde se torna aluno. Esqueça, deixe de ser aluno na escola da vida. Passa a ser aprendiz. Porque depois que você aprender, esquece mais. E é por isso que nós colocamos uma fórmula, e vamos repetir na de amanhã, na live de amanhã, uma fórmula para as pessoas sedimentarem um conhecimento em cima do outro. Para sair da periferia, quer dizer, na piscina você tem a superfície. Para mergulhar no conhecimento e, particularmente, no específico. Mas no específico, não tanto quanto as pessoas fizeram com um objetivo comercial, só no mercado de trabalho. Você tem que aprender para ganhar dinheiro, mas também para ser feliz e para ajudar as pessoas. Porque quando a coisa não é assim, você até pode ganhar dinheiro, mas tem dificuldade de mantê-lo. E é por isso que várias pessoas, quando empresários, falem. Como ser humano não se fala falir, mas fica no vermelho. Está falido. E por que ele está falido? Porque ele só pensou em ganhar. Só pensa em ganhar. Mas não pensa em reaplicar na sua capacidade operacional, no seu desenvolvimento pessoal. Então, as informações recebidas por esta área da criatividade, que nós vamos aprender a usar, elas vêm através de uma comunicação subjetiva. Sempre foi assim. Eureka!
insight, grande sacada. Pouco importa a palavra que signifique isto. O que você vai perceber é, na realidade, a importância que tem de você somar a intuição, a imaginação e a clarividência. Ah, mas isso é tabu. Sexto sentido, virou tabu. Sabe por quê? Porque se coloca isso para todo mundo, como é que fica esse país aqui? Você já pensou se o comprometimento com o novo mundo agora for usar a lei da atração em benefício próprio, primeiro para si, na história da viagem que fazemos no avião. Em caso de despressurização, caem as máscaras. Coloquem você primeiro, depois no outro. Imagine se você se desenvolve, passa a ter um melhor trabalho, passa a ganhar mais. Seus filhos vão poder frequentar melhores escolas. E a melhor escola que você vai passar para ele, que é a escola da vida, é aprender. Não vai para a escola para ser aluno. Vai aprender. Porque quando chega na hora da prova, o professor, às vezes, um vira para o outro e diz assim, e isso aí? Ah, não sei, pô, você não estudou? Não, mas, meu cara, eu só lembro da piada que o cara contou. Aquela professora, aquele professor, naquele dia que falou isso, estava com aquele vestido daquela cor, estava com aquela roupa vestida assim, derrubou um cafezinho na blusa. Você nem lembra tudo. Mas o que interessava, que era o que ela estava ensinando, ele não aprendeu. Então imagina, uma pessoa com saúde, praticou exercício, aumentou a imunidade e resistência orgânica, tirou o envenenamento mental. E aí, estudou bem. Bom, uma pessoa com saúde criativa, o que faz? Produz. Produzindo, ganha dinheiro. Ganhando dinheiro, faz a felicidade das demais pessoas. Isso interessa a quem nesse mundo? Um país desse tamanho, fazendo essas coisas? Não interessa que alguém venha aqui falar, olha, somos do contra isso, aquilo, e colocar, enfiar na cabeça das pessoas, não que não tenha isso, preconceitos e racismos. Tem. Mas quando nós estávamos no colégio, não tinha bullying, porque as pessoas resolviam na porrada. Hoje não, hoje é o outro que tem que resolver por mim. Chama a polícia por fulano. Ninguém se defende mais, porque não respeita o direito do outro. Então vive acuado com temor. Imagine vocês, seguindo o riquinho aqui, estudando. Então, em vez de ser aluno, você é estudante, é um aprendiz. As palavras que eu falo, trazendo para o seu interior, vendo a força que você tem, a energia que você tem, o que é que você tem que fazer? Botar a mão na massa e realizar. Não basta só escutar. Como não basta só escutar, eu estou fazendo essa parte para você ouvir, refletir, anotar e depois transferir para a quinta-feira. Porque aí nós vamos entrar numa frequência mais baixa. Naquela frequência onde os palpiteiros não estarão atrapalhando o nosso trabalho. Onde as musiquinhas se transformarão em grandes sons a despertar a criatividade. Pasme vocês, a partir de poucos anos, rapidamente, serão substituídos tratamentos químicos por tratamentos energéticos. Como no sol que a gente sai, né, no horário que mata os bichinhos, as bactérias. Pessoas viviam no sertão, pegando um cavalo à unha, touro bravo. Não tinha gripe, sarampo, varicela. Era assim, tudo tranquilo. Porque a cabeça funcionava. Mas o exemplo de hoje, qual que é que a pessoa dá? É o exemplo da Netflix. Por quê? Porque ele é filho de chocadeiro, está dentro de casa, ele só assiste televisão.
Ele não é capaz e nem tem possibilidade de ir numa grande cidade, brincar na rua, bater corda, pular, andar de bicicleta, se o pai levar para um parque ou um clube para poder fazer isso. Às vezes as pessoas dizem, você é contra isso? Você é tradicional? É progressista? Pô, essas palavras não dizem nada, porque o cidadão diz, eu sou progressista, vocês estão querendo retroceder ao passado. Não tem retrocesso para quem cuida da lei natural. A lei do universo é lei do efeito adverso, é a lei que nós chamamos de lei do efeito oposto, é a lei da atração, é a lei da reciprocidade. Isso são fenômenos que ocorrem. Usa quem sabe e quem quer usar. Mas quem sabe, usa, porque quem não sabe, só ouviu dizer, não usa. Então, hoje nós vamos encerrar por aqui e amanhã nós começaremos a partir daqui. Então, se você quiser saber alguma coisa sobre sexto sentido, e mais importante que saber, usar aquilo que você já usou sem consciência específica de onde tenha vindo e de que forma você criou um referencial para isso, se é que criou. Ele fala de criar referenciais através de palavras, ancoragem, através de contextualização, ressignificação. Então, por que precisa ressignificação? Para aquelas pessoas que dão significados, de acordo com elas, para as leis universais. As leis estão aí. Nós, com procedimento científico, o que nós fazemos? Nós vamos fazer experimento. E o resultado é que nos interessa. Não levanto uma hipótese, independentemente do resultado, e vou lá e falo. Jamais vamos fazer uma pesquisa encomendada para tal coisa ser assim. A pesquisa, ela dá resultado de algo que existe na natureza do ser humano ou da sociedade. Mas para isso é preciso que você vá lá, põe a mão na massa. Você pegar o telefone e ligar para 2.000 pessoas em 200 milhões, representa o quê? Qual é a representatividade? Qualquer pessoa da faculdade mais michuruca que tem por aí, se é que existe, sabe que qualquer amostragem tem que ser representativa do objeto que ela se propõe a avaliar. Então esse é o primeiro ponto. Mas aí é fácil, eu chuto o que eu quiser e aí ponho validade de tanto por cento, não é? Credibilidade tanto por cento. Espera aí, honestidade é como a gravidez. Meio grávida, ou 70% grávida? 70% de erro? Não, a minha pesquisa deu tal resultado. Isso é o que eu fiz. Agora, você fala, não, mas está errada a pesquisa? Não, você vai lá e faz uma pesquisa. Na mesma população, se você puder pegar mais, você faz um resultado seu. Mas vai ser mais preciso. Ele vai ser mais representativo. E aí as pessoas falam, não, você está... Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Esse negócio de eu sou assim, eu fiz tudo isso, não deu certo. Fiz um montão de cagada, né? Espalhou para tudo quanto é lado. Aí vem alguém querendo consertar e vem colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque a natureza não dá salto. Eu falo em relação a mim e ao país. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho ideologia nenhuma. E nem preconceitos raciais e nada disso. Por quê? Porque para mim o ser humano é algo que transcende a tudo isso. Se você não lutar contra o universo, ser agressivo com o universo, veja as palavras que estou usando, muita gente distorce isso. Você tem que cavar um buraco no chão se quiser tirar o ouro.
Se você quiser ter água em determinado lugar, precisa furar um poço. E assim era antigamente, furava um poço, 10, 15 metros de profundidade e tinha água em determinados lugares. Em outros, precisa muito mais. Mas precisa fazer. Não adianta criticar, achar ruim com os outros. Eu contribuo muito mais com o país ensinando as pessoas a serem elas mesmas e a produzir e a serem empreendedoras do que muita gente que fica aí só reclamando, falando e fala nada. Discutiu, terminou aquele tempo, acabou, resolvido. Como eu não quero só isso, eu vou falar com vocês, vocês vão me ouvir. Aqueles que quiserem realmente pegar e meter a mão na massa, vão fazer a sequência toda, me acompanham, coloca aí, né? Põe lá, curtiu, reagiu, comentou, avisa o colega do lado e pede para se inscrever no YouTube. Vamos ver se até o final da semana nós já conseguimos chegar em 2.000. Para muita gente isso é pouco, para muita gente isso é muito, mas eu quero com a contribuição de vocês para a gente chegar nos 2.000 inscritos no nosso e-book. A todos vocês que estão curtindo aí tudo mais, um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima live.